E eu creio que o Senhor vai te usar grandemente nesse lugar, nesse beco, nesse bairro. E eu creio que futuramente o Senhor vai estar trazendo grandes bênçãos através da sua vida, da sua família e de todos que aqui estão. Um dia eu estava, quando o Ricardo me fez o convite, eu estava pensando em que iria falar, o que iria pregar. E fiquei o dia todo orando ao Senhor, ora ia num lugar, ora ia no outro, ora pensava uma coisa, ora pensava outra. E à noite eu fui num congresso lá na igreja, e o pastor ele leu um texto, e quando ele leu esse texto, uma parte do texto falou na hora no meu coração. E eu cheguei em casa naquela mesma noite, e ali já comecei a preparar a palavra, e queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 4 e 5 apenas. Amém? Amém. Ele, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, e foi e se sentou debaixo de um zimbro, e pediu-se a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te e coma. E o que o Senhor me falou com essa mensagem é o seguinte: o que te leva para debaixo do zimbro? Elias, nessa passagem que acabamos de ler aqui, ele tinha acabado de presenciar um poder imenso do Senhor. O Senhor tinha feito descer o fogo do céu. Elias tinha matado 400 adoradores de Baal. Mas Elias, ele se frustrou. Elias, ele ficou triste. Porque eu creio que Elias, ele colocou algo no seu coração que Deus não havia falado. Ele não viu Acabe e nem Jezabel se render aos pés do Senhor com aquele grande poder que Deus tinha exercido ali. Israel voltou aos pés do Senhor. Deus cumpriu aquilo que foi o propósito de Elias estar ali. Mas eu creio que Elias imaginou algo a mais naquele momento ali, que também Jezabel e Acabe se renderiam ao Senhor. E a Bíblia diz que isso não aconteceu. Jezabel o ameaçou e falou que ainda naquela noite mataria Elias. Elias se amedrontou, fugiu para o deserto e ali se assentou debaixo de um zimbro. Por uma frustração que Deus não havia falado com ele. Mas o que representa esse zimbro nesse texto? Eu fui procurar. O zimbro é uma palmeiras. Ela cresce mais ou menos 5 metros de altura. Ela dá frutos. E ela era um lugar que Elias achou para ser um descanso naquele momento ali. Ela era uma árvore que cresce num lugar árido, sem muita água. Cresce em meio a solos rochosos. Então o zimbro é uma árvore forte. O zimbro é uma árvore que o seu fruto demora em torno de 3 anos para estar totalmente maduro. Então, às vezes, queremos amadurecer muito rápido. Queremos passar aquilo que o Senhor, à frente do Senhor, daquilo que Ele planeja. Mas o que levou Elias para debaixo daquele zimbro?
eu listei 4 coisas que podem nos levar para debaixo do zimbro. Eu não sei o que possa estar passando na vida dos irmãos, mas eu creio que o Senhor deixou Elias estar debaixo daquele zimbro. Mas o próprio anjo do Senhor foi ali debaixo daquele zimbro e retirou Elias. Uma das coisas que pode nos levar para debaixo de um pé de zimbro, a tristeza. Elias ficou triste e foi para lá. E o que está entristecendo o nosso coração? É a pandemia? É um irmão que você vai na casa dele, faz uma visita, fala de Deus para ele, e mesmo assim ele não se rende ao Senhor? Isso não pode ser motivo de tristeza para nós, porque a Bíblia diz que não é nós que vamos convencer o homem. Eu estou aqui hoje falando com os irmãos, mas quem vai convencer o coração de cada um de vocês é o Espírito Santo, não sou eu. Aleluia. Quem vai falar o coração de vocês é o Espírito Santo. Eu só vou estar aqui falando algo que o Senhor colocou no meu coração, mas o que vai plantar e germinar é o Espírito Santo. A semente só vai ser lançada. E a palavra do Senhor, ela diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos. Está em Filipenses 4:4. Paulo escreveu isso aqui, então nós não temos que estar tristes com as coisas que estão ao nosso redor. Porque a tristeza não é falta de alegria. Eu estava pesquisando isso também. A alegria é fruto do Espírito. E se o Espírito está em nós, nós temos alegria. Porque o fruto do Espírito, ele não é inseparável. São 9 frutos. São 9 qualidades do fruto. O fruto é um só. E se ele colocou o fruto da alegria, os outros também estão ali. Então, a tristeza não é falta de alegria. A tristeza é falta de momentos felizes. Porque no momento da felicidade, naquele momento que estamos ali, em meio à família, aqui na igreja, entre amigos, aquele momento a gente esquece a tristeza. Mas passou aquele momentinho de felicidade, a tristeza volta. E nós esquecemos que o Senhor disse. Nós temos que alegrar em quem? No Senhor, não nas coisas. As coisas não nos fazem alegre. O que nos fazem alegre é o Senhor. É Deus que vai trazer alegria para nós. Mesmo que tudo em nossa volta não esteja num momento tão bom, como não estaria para Elias. Elias estava com medo de morrer. Tanto que ele pediu a morte ao Senhor. O Senhor, me mata. Eu não quero mais. Eu não aguento mais. Ele foi lá e parou debaixo daquele pé de zimbro. Outra coisa que pode nos levar também para debaixo do pé de zimbro, a frustração. Elias se frustrou. Elias, ele se frustrou por não ver Acabe e Jezabel se render ao Senhor. E o que é que nos está causando frustração? Pode ser coisas da vida? Deus. Pode ser um emprego que não veio? Pode ser um salário um desemprego? A pandemia? Mas uma coisa o Senhor tem falado: a pandemia não veio para fechar as igrejas. Porque a pandemia eu tenho comigo que é obra de Deus. Ela não é obra do inimigo. Deus colocou a pandemia para reposicionar a sua igreja. Para a igreja pegar e falar assim: a igreja não estava cumprindo aquilo que o Senhor pediu para se fazer. Ela não estava cumprindo o seu propósito diante de Deus, diante dos homens, né? Que a igreja, ela apresenta Deus aos homens. Então, se eu não faço a diferença, para que Deus precisaria que eu tivesse com porta aberta? Agora, se eu me reposicionar diante de Deus, a porta da igreja jamais vai fechar, porque Jesus disse: a porta da igreja jamais serão fechadas, o inferno não prevalecerá. Aleluia, glória a Deus. E se a igreja fechou, foi porque Deus permitiu. Mas a igreja está reaberta. E a igreja está dentro de nós. Nós que temos que estar levando ao Senhor. Adianta eu estar aqui dentro e ali fora fazer as mesmas coisas que aqueles que não estão aqui fazer?
Qual a diferença que eu estou sendo? Qual a diferença que eu estou fazendo na vida de alguém? Elias achou que ele fazia algo na vida de alguém, ele fez naquele povo de Israel, mas ele se frustrou porque ele não viu fazer a sua obra, cumprir a sua obra na vida de Acabe e Jezabel. Aquilo frustrou Elias e levou ele para debaixo do zimbro. Agora, o que é que está nos frustrando? É planos que nós fizemos e achando que era plano de Deus e não é? Aí nós vamos lá e questionamos Deus, oh Deus, por que não está acontecendo? O que é isso? O que está fazendo eu me frustrar? Se o Senhor falou, mas será que Deus falou? Será que estamos sensíveis à voz do Espírito, aos nossos ouvidos? Muitas das vezes não. A frustração, às vezes vamos... Deixa eu ler aqui, meu irmão, cara. Nossa, que também está... Às vezes até pregamos o Evangelho para alguém. E imaginamos. Deus vai fazer a obra. Deus vai... Mas o fruto, ele vai estar ali. Você já plantou. Você já jogou a semente. Não se frustre porque a semente não brotou naquela hora. O zimbro, ele demora muito tempo. E o zimbro, ele dura até 150 anos. Pode durar até 150 anos. É uma árvore que é centenária. Então por que precisamos agora jogar a semente e vê-la brotar amanhã? Deus, é tremendo. Isso não pode nos frustrar. Isso não pode levar a gente a duvidar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Não se frustre diante das dificuldades. Elias se frustrou, mas Deus foi ali. Elias estava lá. E o anjo do Senhor foi lá alimentar ele. E não se preocupe, que o anjo do Senhor irá vir alimentar você naquele momento de dificuldade. Basta a gente crer. Basta a gente estar andando de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa que pode nos levar também para debaixo de um pé de zimbro, o medo. Elias teve medo de ser morto. Elias estava com medo de Jezabel. Depois de ter matado 400 homens, 400 sacerdotes lá do Deus Baal. Ele não teve medo de enfrentar 400, mas ele teve medo de enfrentar uma mulher. Aquilo fez Elias sair para o deserto. E o que nos está dando medo? O medo da pandemia também, de estarmos pegando o coronavírus, aquilo que nos impede de nós sair de casa, ir lá e pregar o Evangelho, fazer a obra do Senhor aonde temos que ir. Claro que nós temos que sair protegidos com máscara. Isso a gente não pode, Deus faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Mas a palavra do Senhor diz assim em Isaías 41:10: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Uma coisa eu tenho comigo: eu não peço a Deus para me livrar do medo, da frustração, da tristeza, mas sim eu peço a Deus para segurar na minha mão, como está aqui no texto de Isaías, e passar comigo por esse momento, me fortalecendo para que eu possa sair vitorioso lá na frente. Porque a palavra de Deus diz que que as tribulações dessa terra, ela vem com peso de glória para nós. A coroa da vida, como nós cantamos aqui no hino. A coroa que iremos receber ao fim da nossa vida. Por ser vitorioso aqui nessa terra. Claro que, muitas das vezes, eu não vou te dizer que eu não tenho medo. Claro que nós temos. Tem coisas que nos amedrontam. Tem coisas que nos fazem paralisar. Tem coisas que nos levam para debaixo do zimbro. Mas nada do que nos fazem levar para debaixo de um pé de zimbro é maior do que o Deus que a gente serve. Não tem problema maior do que Deus. Deus é maior do que tudo isso. Deus ele nos fortalece a cada manhã. Quando entregamos o nosso dia nas mãos do Senhor.
Muitas das vezes, vamos entregar a nossa noite, o nosso sono, porque lembramos de orar só a hora que vamos dormir. Mas o dia todo já passou. E Deus guardou você naquele dia todo. Mesmo sem a gente saber, Ele nos guardou. Mesmo sem saber, Ele já nos deu a vitória. Porque senão não permitiríamos dormir. Não chegaríamos naquele momento. Mas preferimos lembrar de Deus na hora de dormir e pedir para Ele guardar a nossa noite, do que lembrar de manhã cedo, quando acordamos assim, o Senhor me guarda nesse dia também. Que ali é mais provável o problema do que durante uma noite toda, de um sono tranquilo. Então, não é não ter medo, é apenas estar na posição que o Senhor quer que estejamos. O medo não vem de Deus. Eu tenho lido um livro que chama Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é interessante, Ricardo. É um nome esquisito, mas é interessante. A história do livro é um homem entrevistando o diabo. E o diabo pega e fala no livro lá: a maior arma que ele tem contra o homem é o medo. Porque o homem com medo, ele esquece de Deus, ele esquece da família, ele esquece de tudo. Mas o diabo não esquece dele. Ele vai lá e usa isso contra a arma, contra a própria pessoa. Então temos que vencer os nossos próprios medos, porque o Senhor diz: não tereis medo, pois eu estou ali com você. E se o Senhor está conosco, por que teremos que ter medo? Por que estamos com medo? Não precisamos ter medo, porque o Senhor é conosco. Esse livro é muito interessante, eu recomendo os irmãos dele. Uma outra coisa que pode nos levar para debaixo do pé de zimbro: o desânimo. Elias desanimou de tanto pregar para aquele povo de Israel. E Elias era um homem muito esquisito. Vamos botar dessa forma. Trazendo para os dias de hoje, vamos falar assim: um homem antissocial. Porque você não vê muita coisa sobre a família de Elias. Você não vê muita coisa sobre o irmão de Elias. Não sei nem se ele teve. Ele só fala nesse texto aqui: não sou melhor que meus pais. Mas a Bíblia não fala quem é os pais dele. Elias vivia no deserto, era um ermitão, como João Batista foi. Elias vinha, enfrentava a cara, sumia Elias de novo. Ninguém via mais Elias. Ele voltava, matava os sacerdotes de Baal, sumia Elias de novo. Aí ele desanimou de tudo aquilo ali. Elias viu tanto poder de Deus sendo feito pelas mãos dele, através dele, e mesmo assim ele desanimou. E por que não podemos desanimar? Porque nós mesmos não podemos desanimar. Se Elias, um homem de Deus, como a Bíblia diz, desanimou, mas uma coisa é certa: Elias desanimou, mas ele não desistiu. Ele foi ali para debaixo do pé de zimbro, alimentou-se pelo anjo e foi até o Monte Horebe encontrar o Senhor de novo. Será que precisamos ir até o Monte Horebe para escutar a voz de Deus? Deus não poderia falar com Elias ali, debaixo do pé de zimbro? Falar com ele: levanta e volta. Não, Deus deixou que ele fosse até o Monte Horebe para escutar da boca de Deus: o que você está fazendo aqui? Por que você veio aqui? E a Bíblia fala que passou o vento e Deus não estava no vento. Passou o terremoto, Deus não estava no terremoto. Deus veio na calmaria. Aleluia. Elias enfrentou o vento, enfrentou o terremoto lá naquela caverna. A hora que acalmou tudo, aí ele ouviu a voz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por que temos que ouvir a voz do Senhor no momento da tribulação, então? Se Elias só escutou a hora que veio a calmaria. Temos que acalmar o nosso coração para escutar a voz do Senhor. Temos que estar com o nosso coração calmo, porque não precisamos estar diante da dificuldade achando que ela é impossível. E Deus pegou e falou com Elias: o que veio fazer aqui? Por que me pede a morte? Levanta e vai, pois homem nenhum
é contra o Senhor, é contra você. E Deus manda ele sair dali e ungir 3. Ele ungiu Eliseu, ungiu 2 reis. Às vezes nós vamos desanimar, às vezes vamos nos entristecer, às vezes vamos ter medo, às vezes vamos nos frustrar, mas o Senhor vai te levantar e vai assim, vai lá e prega o evangelho àquele que precisa ser pregado. Aleluia. Fala com quem é necessário falar. Vai atrás, faz a obra do Senhor. Não espere dentro da sua própria casa. Não espere o desânimo chegar. O desânimo, ele leva a gente a ter depressão, leva a gente a ter, trazendo medo junto com ele. Mas Deus fortaleceu Elias. Deus estava com Elias, mesmo sem Elias não percebê-lo naquele momento que pediu a morte. Às vezes achamos que nós preferimos a morte do que enfrentar as nossas tribulações. Mas Paulo escreve que não há tribulação maior do que a glória que viremos receber. Temos que ser sinceros com Deus, gente. Aleluia. Não adianta queremos enfrentar as coisas sem ser sincero com Deus. Elias foi sincero com Deus naquele momento. Mesmo estando ali debaixo daquele pé de zimbro, Elias disse assim, Senhor, eu não quero mais. Me mata. Ele foi sincero e enviou o anjo lá para alimentá-lo. Elias estava fraco e o anjo alimentou. Ele andou 40 dias e 40 noites. Aleluia. O alimento que ele alimentou ali não foi alimento de homens. Foi alimento de Deus, porque ele andou 40 dias e 40 noites. Só com a força daquele alimento que o anjo deu a ele. O anjo foi ali e alimentou ele 3 dias. A Bíblia nos conta. 3 dias ele foi alimentado por aquele anjo. No 3º dia ele levantou e foi até o Monte Horebe ter um encontro com Deus. Então, não temos que... Deus já conhece o seu coração. Mas é necessário que sejamos sinceros com Deus. Deus quer ouvir o que realmente está acontecendo com você. Ele quer ouvir de você. Senhor, até aqui eu aguentei, daqui para frente eu preciso do Senhor para seguir. Eu não consigo ir mais. Eu não tenho mais força para caminhar. E o Senhor vai estar ali te segurando a mão, porque Ele disse, a minha mão direita estará te segurando, te fortalecendo. O Senhor tem isso para nós. Eu também coloquei aqui 4 coisas para que nós, cristãos, devemos ser, como um pé de zimbro. Eu coloquei 4 coisas que nos levam para debaixo do pé de zimbro. E vou colocar aqui 4 coisas que devemos ser como um zimbro. Porque, como eu disse, o zimbro é forte. O zimbro cresce em meio às dificuldades. E nós temos que ser zimbro na vida daqueles que é necessário estar ali, precisando daquele refrigério do pé de zimbro. E nós, cristãos, temos que ser zimbro na vida de alguém, levando o refrigério, a sombra, o alimento, que nós conseguimos sobreviver em meio à dificuldade, porque temos o Espírito Santo que nos fortalece. Pessoas ainda não conhecem a Cristo. Tem pessoas que ainda não têm essa força que nós sabemos que temos, por meio do Espírito Santo. Porque por nossas forças, nós somos como aqueles que não conhecem o Espírito. Porque por forças carnais, faremos obras carnais. Mas por força do Espírito, fazemos obras espirituais. Somos mais fortes que aqueles que não conhecem o Espírito, em Espírito. E não na carne. Não somos melhores que ninguém. Mas precisamos fazer a diferença, como eu disse. Deus quer reposicionar a sua igreja. Deus quer uma igreja forte, uma igreja que foi criada lá pelos apóstolos. Aquela mesma igreja fortalecida. Os discípulos, eles foram
açoitados pelos fariseus e saduceus. E eles ainda assim saíram cantando, porque eles sabiam o motivo pelo qual estava sendo açoitado. Que a força que eles estavam sendo açoitados era maior, o propósito que eles estavam ali sofrendo seria maior. Paulo e Silas também é exemplo. Depois de ser açoitados, foram julgados na cadeia e lá louvaram e cantaram o nome do Senhor e as cadeias se abriram. Porque eles estavam orgulhosos pelo que sofreram. O Senhor, hora nenhuma, escondeu dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Falou com eles: vocês vão achar pessoas que vão te açoitar, pessoas que vão te maltratar, pessoas que vão te pisar, pessoas que podem até te matar. Mas eu estarei com vocês. E essa promessa cabe a nós hoje. Essa promessa cabe. Temos que ter perseverança de ir até aqueles que estão precisando, de fazer aquela visita, de chamar o irmão. Meu irmão, tudo bem se você está desanimado, mas há um Deus maior. Há um Deus que vai fazer com que você consiga caminhar um pouco mais. Nós temos que colocar na posição para que Deus possa nos guiar. O Zimbro é forte. E cristão tem que ser forte. Porque conhecemos o Espírito e o Espírito nos fortalece. A Bíblia fala isso. Então, se temos o Espírito, por que estamos agindo como pessoas fracas? Será que a nossa fé não está sendo o suficiente? Será que não cremos que tem um Deus que se move dentro de nós e através de nós? Que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é aquele que vem, faz a visitinha dele, oi, e vai embora. Claro que não. O Espírito Santo vem e faz morada em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Então somos fortes. E porque somos fortes, podemos levar essa força àqueles que não estão. Devemos ser pé de Zimbro na vida de alguém. Deus disse a Josué que ele deveria ser forte e corajoso. Você imagina Josué, após ver Moisés abrir um mar vermelho, receber as leis, e ele depois vê Moisés e não vê mais Moisés. Agora sou só eu. E aquele povo daquele imenso tamanho. Mas Deus disse: seja forte e corajoso, porque eu vou estar com você. E Josué cumpriu a promessa do Senhor na vida dele. Mesmo que o povo todo não se cumpriu. Mesmo que o povo duvidou, mas Josué não duvidou. E Josué não se frustrou por isso. Josué depois fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu e a minha casa temos que servir ao Senhor. Agora, se você vai naquele que não quer servir o Senhor, você não tem que se frustrar por ele, mas você foi lá e plantou. E deixa o Senhor fazer a obra. Deixa o Senhor trabalhar na vida dele. Não vamos fazer a obra do Senhor, aquilo que o Senhor não quer que façamos. Façamos aquilo que Ele quer que nós façamos. Nós devemos conduzir as pessoas ao reino de Deus através da nossa força, através de nossas atitudes. Uma outra coisa, o Zimbro cresce em meio à tribulação. O crente também tem que crescer em meio à tribulação. Ele não tem que se sentir menor no meio da tribulação, e sim se sentir forte, porque a palavra do Senhor diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória. Então, se a tribulação, você está achando que ela está muito pesada, o peso da glória é muito maior. O peso que Deus está colocando na sua vida para você recebê-la na glória é muito maior do que o peso que está aqui. O zimbro, ele cresce nos piores terrenos. Ele não cresce bonitinho na beira do rio.
Ele cresce em meio ao deserto. Ele cresce em meio à rocha. Mas ele cresce e dá fruto. Para aqueles que passarem por ali, poderem se refrigerar na sua sombra e comerem seu fruto. Assim também tem que ser com aquelas pessoas que passam em nossa vida. Meu Deus. Temos que ser forte como o zimbro é. As pessoas vêm, nós vamos lá, conseguimos levar o refrigério e levar o alimento que ela precisa. O alimento espiritual, o alimento que vem de Deus. Nós também precisamos manter a nossa fidelidade a Deus. O quanto nós estamos sendo fiel a Deus. O quanto nós queremos permanecer fiel a Deus. Essa semana falei com uma pessoa. Ela virou para mim e falou que ela almeja chegar num nível dentro do trabalho dela. Eu peguei e falei com ela: o primeiro degrau você já subiu. À medida que você for andando em meio a esse degrau, ele pode ficar maior ou menor, dependendo da ótica que você olhar para ele. Quando você olha um monte ao longe, aquele monte parece pequeno. Quando você chega mais perto, ele é muito alto. Mas na perspectiva do homem, na perspectiva de Deus, aquele monte permanece. Ao mesma distância, ele pequeno, você perto dele, ele também permanece pequeno para Deus. Então, se nós tivermos olhar para aquele monte com a perspectiva dos olhos humanos, nós jamais vamos conseguir subir o próximo degrau. Jamais conseguiremos passar por aquele monte. Mas Deus vai te pegar e te conduzir pelo alto daquele monte. E eu disse a essa pessoa: o primeiro degrau você já foi, meu filho. Vai e continua caminhando. Mas não esquece de Deus. Não esquece que foi Deus que colocou você nesse caminho. Não esquece que Deus está ali com você. E esse degrau vai ficar menor. A cada momento que você colocar Deus, a cada passo que você der e Deus for junto com você, ele vai ficando menor. E assim também temos que ser. Em nossa vida cristã, em nossa vida secular. Não devemos separar. Porque na vida secular também somos cristãos. Nós não somos cristãos só dentro da igreja. Não devemos ser cristãos só dentro da igreja. Devemos ser cristãos aonde estivermos. Levar a Deus aonde estivermos. Falar de Jesus aonde estivermos. Mesmo que não queiram ouvir, mas você já falou. Nem que seja um versículo. Nem que seja uma palavra: Jesus te ama. Talvez aquele Jesus te ama é aquilo que a pessoa precisa escutar naquele dia. Agora na Bíblia a gente vê Bartimeu diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a gente vê aquela mulher cirofenícia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus escutou Bartimeu, mas Jesus não escutou aquela mulher cirofenícia. Por que ele não escutou ela? Ela estava usando a mesma palavra que Bartimeu usou. Aí a partir do momento que ela usou uma palavra diferente, que é a palavra sincera do coração dela, Jesus parou e escutou o que ela precisava. E aquela mulher mudou a história de todos nós gentios. Ali se cumpriu aquilo que está lá em Isaías. Naquela mulher se cumpriu uma promessa que estava em Isaías, que os gentios também seriam alcançados por Jesus. Através daquela mulher fomos alcançados. Aquela mulher, uma palavra que ela usava do judeu, Bartimeu, mas a hora que ela usou a palavra dela, a sinceridade dela diante de Jesus, Jesus parou e escutou ela. Aleluia. Então, temos que ser sinceros como aquela mulher cirofenícia foi. Para aquela mulher, Jesus era o cachorro. E ali ela virou e falou assim, Jesus vira para ela e falou assim: mas como posso tirar dos meus e dar ao cachorrinho? Como assim, se eu sou cachorro, você quer meu alimento? Porque os cananeus consideravam os judeus como cachorro.
Mas ela virou e falou: mas da migalha que cai da sua mesa, eu quero comer. Jesus disse: eu nunca vi fé igual no meio de Deus. Uma mulher que não era judia, Jesus viu uma fé dela maior do que viu nos judeus. Jesus viu uma fé maior no centurião, que era romano, do que viu nos judeus. Jesus só falou de 2 vezes dessa fé na Bíblia. Fé maior. Com essa mulher e com o centurião. Duas pessoas que não eram romanos, que não eram judeus. Pessoas que eram pagãos, pessoas que eram gentias. Naquele momento. A fé deles era maior do que os judeus a qual Jesus tinha vindo por eles. Nós seríamos alcançados através de Jesus, pelos judeus. Mas naquele momento os judeus negaram a Jesus e fomos alcançados naquela mulher que foi sincera com o Senhor. Aleluia. E também devemos ser. O zimbro tem boa sombra. Ele leva refrigério. E também temos que ser refrigério na vida das pessoas. Porque temos o Espírito Santo para levar esse refrigério através de nós. Jesus disse: vós sois sal da terra. O sal salga. O sal conserva. O sal faz a diferença. Se eu comer um alimento sem sal, ele não tem gosto. Agora, se você põe sal no alimento, ele tem gosto. Então, se somos cristãos e somos sal da terra, nós temos que ter gosto. As pessoas têm que se espelhar em nós e falar assim: aquele ali realmente é um servo do Senhor. Aquele ali realmente ele quer fazer a diferença na vida das pessoas. Eu posso contar com ele. Ele vai fazer sombra na minha vida. Ele vai trazer o refrigério que eu preciso, através do Espírito Santo. Nós não devemos ser mornos. Nós devemos levar refrigério. A igreja de Laodiceia, Jesus fala com ela, que ela é uma igreja morna. E o morno, ele não serve. Serve o quente e serve o frio. Por quê? O quente é medicinal, o frio é medicinal, o morno não. O morno logo esfria. A igreja de Laodiceia, ela recebia 2 rios, a cidade de Laodiceia, 2 rios. Um rio que vinha de Colosso e o outro rio vinha de Hierápolis. De Colossos vinha água fria e de Hierápolis vinha água quente. Os 2 rios se uniam, iam para Laodiceia, a água ficava morna. Deus usou uma coisa que era cotidiano deles para mostrar que eles eram como aquele rio, morno, que ninguém iria ali buscar refrigério. Eles iam na água de Colosso tratar com a água fria, ia em Hierápolis tratar com a água quente, mas não iriam em Laodiceia tratar em nada. E assim também temos que ser. Nós temos que levar tratamento espiritual para aqueles que estão mornos. Nesse momento tem muitos mornos. Nesse momento há muitas pessoas mornas na sua fé, na sua caminhada com Deus. Talvez a pandemia só veio revelar aquilo que realmente já estava no coração. Ela não veio atrapalhar ele. Ela só veio revelar aquilo que já estava ali. Ela só veio florescer aquilo que já estava no coração. Uma fé inconstante. Uma fé que não serve ao Senhor como deveria servir. E também uma coisa que o símbolo leva: o alimento. O alimento correto. Não é só o alimento. É aquele alimento que precisa ser naquele local. Realmente naquele lugar. A palavra do Senhor diz. O Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida. De João 6,35. E ele também disse: se alguém tem sede, venha em mim e beba. João 7,37.
Sabemos que após comer, Elias andou 40 dias e 40 noites. Da mesma forma que Jesus andou 40 dias e 40 noites no deserto. E após Elias andar 40 dias e 40 noites, ele teve um encontro com o Senhor. E Jesus, após 40 dias e 40 noites, o anjo foi lá e o alimentou. Elias precisou ser alimentado antes de ir. Jesus só alimentou depois. Às vezes, precisamos ser alimentados antes de ir para uma batalha. Mas às vezes, o Senhor vem e nos alimenta após a batalha. Como foi lá e alimentou Jesus Cristo. Jesus era homem, como foi homem, como nós somos homens, como Elias era homem. Jesus estava sujeito às mesmas fraquezas que nós temos hoje. Só que Jesus escolheu a não deixar as fraquezas ser maior do que o Deus. Porque quando você vê que Jesus foi tentado no deserto, o diabo tenta falar com ele: se você é filho de Deus, faça essa pedra transformar em pão. O diabo estava tentando criar dúvida na mente dele, se ele realmente era filho de Deus. Porque Jesus devia estar com fome. Você ficar 40 dias e 40 noites sem comer, você vai estar com fome. A gente alimenta na hora do almoço. Chegar à noite, nós estamos com fome. Temos que comer de novo. Imagina Jesus, 40 dias e 40 noites sem comer. E Elias parece que não teve fome do pão que ele alimentou. Será que ele teve fome física? Eu creio que Elias foi alimentado com fome espiritual. O alimento é espiritual. Porque no físico ele teria fome. Mas aquele alimento foi tão forte que ele não precisou de parar. Ele continuou indo até chegar onde Deus queria que ele fosse. Lá no Monte Oreb. Então vamos nos alimentar com o alimento correto. O alimento que é o pão da vida. É o alimento que Jesus disse: venha e eu darei de beber. Jesus é assim. Jesus, ele nos alimenta com aquilo que necessitamos, não com aquilo que precisamos. Ele sabe das nossas necessidades. Às vezes as nossas necessidades que nós colocamos naquele momento não é a necessidade que Deus quer suprir. Deus vai te suprir com a necessidade que você realmente precisa, não com a necessidade que você acha que precisa. Por isso que eu disse, alimento correto. E nós somos alimentados pelo Espírito. Então temos o alimento correto para a vida das pessoas. Temos a palavra correta. Um livro que fala da palavra de Deus. Esse é o alimento correto na vida de alguém. Esse é o alimento que devemos nos alimentar todos os dias. Porque é daqui que vem a nossa força espiritual. É daqui que vem o nosso refrigério. É da palavra de Deus. Devemos nos alimentar das coisas corretas dessa vida. Jesus quer nos alimentar e nos dar refrigério de vida. Porque o propósito vai se cumprir em nossa vida. Jesus não precisa de nós para fazer a sua obra. Deus fez um mundo sozinho, sem precisar de um anjo, sem precisar de um ajudador. Se Deus foi capaz de fazer o mundo, por que ele precisa de nós? Mas Ele quer, através de nós, para glorificar o nome dEle, que façamos a sua obra. Será que estamos buscando a nossa glória ou a glória realmente de Deus? Ou a vontade de Deus? Meus amados, Cristo nos deu o alimento. Ele nos deixou aquele que nos alimenta. E vem nessa noite falar que devemos continuar firmes na caminhada. Aleluia. Não devemos desistir. É assim que Ele quer que prossigamos. Nesses momentos de pandemia, nos momentos de tribulação, nos momentos da dificuldade. Jamais devemos esquecer o que realmente Cristo quer de nós. Fico com essa palavra. Foi aquilo que Deus colocou no meu coração nessa Amém, noite. Jesus. Glória a Deus. Se falar daqui para frente, talvez não falarei mais.
Falarei de mim, em nome do Espírito. E que essa palavra germine e leve fruto para a vida daqueles que estão precisando. Hoje fomos alimentados aqui. Glória a Deus. E que esse alimento de hoje possa frutificar na vida de alguém através do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Tudo o que fizermos tem que ser para glorificar o nome de Deus, não o nosso. Nós não precisamos ser reconhecidos. Então, uma canção que fala: não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Então, a nossa glória é fazer com que o nome de Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez lá naquela cruz, vale a pena. Deus não quer perder um. Ele não quer perder um. E nós podemos contribuir com Deus de alguma forma, através de nossas vidas, por meio do Espírito Santo. Amém? Ricardo, seja à vontade. Glória a Jesus.